Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um InventCast. Hoje aqui o nosso tema vai ser carreira, tá? Então, quem fala aqui com vocês é a Sheila, sou sócia e também fundadora aí da Invent Cloud, e hoje nós temos aqui com a gente a Aline Correia, uma das nossas sócias, e a Rafaela, que é diretora de vendas da ScanSource. Primeiro eu vou passar aqui um pouquinho a palavra para a Rafa, para ela poder se apresentar, falar um pouquinho, e aí a gente já começa com a chuva de perguntas. Rafa, muito obrigada. Seja muito bem-vinda ao Inventcast. Muito obrigada, Sheila, Aline, assim, eu estou muito feliz, né? Falei que, olha, não é sempre que a gente grava um podcast. Eu sou a Rafaela, né? Eu estou no mercado aí há algum tempo, comecei a carreira bem jovem, então sempre em tecnologia, se somada aí mais de 20 anos, né? Então, vou contar um pouquinho, não vou dar spoiler da minha carreira, mas hoje eu sou diretora de vendas na ScanSource. Eu sou mãe de um bebê de 3 anos e estou esperando uma outra bebezinha aqui. Então, estou gestante de 5 meses. Então, assim, a gente é sempre, né, profissional e pessoal. Então, essas são as meus dois papéis principais na vida, né? Então, essa é um pouquinho de mim. Ser diretora de vendas é difícil, mais ser mãe. Ai, gente, ser mãe. Esse é um papel que, assim, né, é 24/7, é aqui, daqui, depois daquele momento que nasceu, esquece, aí é muito tempo que a gente tem para planejar tudo isso, né? Pessoal, nem deixa eu passar ali a palavra aqui para a Aline para se apresentar. Todo mundo já conhece a Aline, mas bora lá, Aline. Sou super conhecida, sou digital influencer. Se vocês procurarem nas redes, vão me achar. @Correia_Aline no Instagram, enfim. Na verdade, eu sou uma das sócias da Invent Cloud, diretora responsável pela área comercial, marketing, alianças. Então, eu sou super... gosto de fazer networking, amizades e tudo mais. Então, a gente chamou a Rafa para ter esse papo, para conhecer um pouco mais, né? E aí, eu queria até emendar nessa primeira pergunta. Como é que você decidiu ir para a área de tecnologia? Ou foi a área de tecnologia que decidiu por você? Como é que foi? Sim, eu posso dizer que eu não decidi, né? Eu comecei a trabalhar muito jovem, eu comecei a trabalhar como estagiária de curso técnico, aquele ensino médio técnico, então com 15 anos eu tinha uma carteira assinada. Uau! Né? E eu vou contar um pouquinho da minha história, acho que faz sentido. Isso. Eu venho de uma família muito simples, né? Da periferia aqui da nossa São Paulo, e eu não tinha grandes referências, né? Assim, referências de valores, sim, dentro da minha família. Minha mãe professora da rede estadual, meu pai chão de fábrica, né? Mas para mim já trabalho, eu não decidi a tecnologia, trabalhar em empresa já era algo que para mim era uma referência acima do que eu tinha no meu convívio. Então, assim, geralmente eu via, né, trabalhar no escritório da empresa, entende? Eu cresci naquele ambiente de... Meu pai era indústria, né? Então, assim, o que eu tinha de referência, assim, ali tá o chão de fábrica e as pessoas trabalham no escritório. E eu estudei escola estadual a vida inteira e comecei a ter outras referências, né? Então, eu posso citar aqui uma prima minha, minha família da minha mãe veio do Nordeste, do sertão de Pernambuco. Ai, que legal, minha também. De uma cidadezinha chamada São José do Egito. Pesquisem, gente. Ai, que legal. E meu pai veio de uma cidadezinha pequena, maior, na verdade, em Minas, chamada Ipatinga. Então, é uma junção aí, eles se conheceram em São Paulo. Mas voltando a essa referência, que ela me escute aqui, eu tive uma prima que trabalhou e foi diretora na Oi muito tempo. E ela veio desse sertão, desse lugar. Eu assim, gente, é possível. Olha só onde ela tá hoje. Ela mora no Rio e tal. E não pela questão só financeira ou de status, mas eu acho que tudo é uma questão de referência. Então, aquilo já tinha um pouco de referência na tecnologia, né? E aí eu trabalhei numa indústria, nessa época dos 15 anos, era uma indústria da área de papel e celulose. Fui para o escritório, né, assistente de vendas, aprendi a falar algumas línguas, tive boas oportunidades nesse local. E depois eu me inscrevi, naquela época tudo que alguém queria era trabalhar numa multinacional, não sabia nem o que era, mas você lia a multinacional. E queria, né? E queria, hoje acho que é bem diferente, hoje essa perspectiva de carreira não é mais isso, acho que você quer fazer coisas maiores, que só tá associada a uma empresa grande, sim, né, mas na época era o que eu tinha de referência. Eu fiz um processo seletivo e entrei para uma multinacional do ramo de tecnologia, que também já é da distribuição, onde eu fiquei por 13 anos. Né? Então, eu tive toda essa formação nessa distribuidora, e eu falo que a tecnologia acabou me escolhendo. Nunca fui uma pessoa tecnológica, né? Então, você pensa, Rafa, não tenho os wearables, as coisas todas, mas assim...
eu acho que mais que tecnologia é trabalhar com gente, né? Então, acho que eu trabalharia com tecnologia e com outras coisas, mas a tecnologia é um mercado pujante, cresce. Eu entrei em um mercado que era o mercado de segurança eletrônica, né? De câmera, essas coisas. Acho que foi onde eu fiquei mais tempo na minha carreira. E ele era muito pequeno. Sabe quando você entra quando o mercado está começando a bombar? Então, você consegue vender, você consegue conhecer muita gente. Então, eu rampei junto a essa onda. E eu, né, acabei tirando proveito das oportunidades de carreira aí. Que demais. Aí daí você partiu sempre para liderança de pessoas, vendas, clientes. Vou contar essa da liderança também, viu? Outro desafio. Eu vou falar que o nome das pessoas que eu tive um diretor, hoje é diretor, né? Um chefe que chamava Júnior Carrara. E ele falava assim, você tem tudo para ser gestora. Eu falei assim, nossa... Primeiro que, vou voltar ainda, né? Antes de trabalhar, era uma pessoa totalmente tímida. Se o telefone tocasse na minha casa, eu não atendia. Nossa. De tanta vergonha que eu tinha de telefone, chegava a visita, eu não ficava... Não é que a pessoa ficava na sala da casa. Ficava no meu canto. Só que eu comecei a trabalhar nessa primeira empresa, onde eu trabalhei uns 4, 5 anos, que era metalúrgica. Depois eu fui desenvolvendo essa parte, né? Aí, chegando na liderança. Se vocês me perguntassem com 22 anos e tal, quando eu era, tipo, uma vendedora, inside sales pleno, já não tinha mais o que fazer e tal. Você quer ser gestora? Eu falei assim, nossa, pelo amor de Deus, não sei como fazer isso. Só que eu acredito que, na época, tinha aquele negócio de liderar pelo exemplo, né? Hoje a gente tem um desafio de liderança que não é mais só... O exemplo, para mim, ele continua muito forte, né? Hoje a gente tem que ter mais habilidades. Mas eu acredito que eu acabei caindo na liderança pelo exemplo, né? De ser uma boa profissional, de tratar bem as pessoas. E aí eu fui meio que para a liderança numa forma de força, assim, você não tem mais o que você fazer, você precisa assumir uma área. Né? Eu falei, então eu assumo. Passou bastante tempo, fui líder de inside sales, fui líder de engenheiros, todos homens ao redor da América Latina. Numa equipe onde mais ou menos era quantos por cento, assim, mais ou menos, de homens e mulheres? Sei lá, 80% homem. Né? O meu primeiro cargo de gestão, eu tinha time de engenharia, que são meus queridos até hoje, e eram 3 homens. Comecei com 3 homens super experientes, muito mais velhos que eu, né? Porque eu liderava uma BU de produtos, né? Uma BU de produtos, uma marca, e algumas marcas, essa marca tinha 3 engenheiros formados, né? Sim. E eu liderava, eu com 20 e poucos anos, eles com 30 para mais, né? 40, não lembro. Então, assim, e a liderança foi rodando, foi dando certo. Passou bastante tempo, eu saí dessa distribuidora onde eu fiquei 13 anos, fui para uma outra, que eu fiquei 5, e esse meu chefe que falou, você vai ser líder, Rafa, é nato. Às vezes a gente não acredita tanto na gente, né? Acreditem mais, gente, acreditem. Passou, eu saí, e aí eu fui para cuidar de uma área inteira de produtos de uma distribuição, comecei a ter muita gente embaixo de mim, e um dia ele virou para mim e falou assim, eu não falei que você era líder? Ele virou, eu até me arrepio, assim, eu tô muito orgulhoso do jeito que você está conduzindo a empresa. Você está contribuindo muito pra gente. Então, assim, ele me falou isso e isso ficou, assim, demorou muito tempo de eu ter a segurança que eu tenho como líder. E eu acho que só caiu a ficha quando ele virou para mim e falou assim, que orgulho que eu tenho de você depois, sei lá, de 7 anos na gestão, até mais. Mas é porque é isso, nós mulheres, a gente acha que a gente nunca tá pronta para aquele desafio, né? Pois é. Né? Isso é comportamento humano mesmo. Os homens normalmente acham, não, já estou pronto e bora. Né? A gente sempre acha que, poxa, ainda não tô, né, no ponto. E na verdade a gente já está super preparada, né? Você conseguiu achar a oportunidade te achou também, e você foi e encarou esse desafio, né? Então, esse é um comportamento que a gente tem visto muito presente, né, em grandes lideranças femininas. Então, por isso que a gente está super inteirada, né, participando de vários grupos relacionados a isso, porque tem muita história bacana, como a sua. Eu também venho de uma família muito humilde também, Pernambuco, sertão do Rio Grande do Norte, e, poxa, também não tinha, no meu caso eu nem tinha também uma pessoa para me inspirar. Eu fui encontrar isso no meu trabalho, né? Lá no telemarketing, lá no passado. Legal. Mas você vê o quanto isso mudou a sua vida. Muda. Né? O quanto mudou a minha vida, o quanto mudou a vida da Sheila. Então, são histórias que a gente precisa compartilhar com a comunidade.
né, com outras meninas que estão começando a carreira, né, com outras profissionais que já estão aí batalhando, ó, não desistam, vocês vão conseguir, o caminho é árduo, né, você tem que abdicar de muitas coisas, você tem que investir nos seus estudos, né, você tem que aproveitar as oportunidades, ser diferente, né, e a gente vê que, poxa, você é mais uma, né. E compartilhar com meninas e meninos, né? Meninos só complementando, também, porque assim, verdade. a gente duvida, e eu tive excelentes figuras masculinas, mesmo trabalhando num ambiente tão masculinizado, que me acolheram, que me deram voz, que escutaram as minhas opiniões. Ao mesmo tempo que eu já vi num mesmo ambiente de trabalho, não necessariamente essas pessoas, porque eu tive muita sorte de ter chefes incríveis, né? Mas eu sei que nem todo mundo tem, porque eu presenciava no mesmo ambiente, às vezes na mesma empresa, assim, ela não trabalha, ela fala só gosta de falar de sapatos. Sempre, assim, coisas que não são comentários que... Você entende? Então, assim, que os nossos meninos, né, o meu filho saiba, e os próximos profissionais respeitem igualmente, deem voz, né? A gente tem também muita história e tem também muita competência. Muita coisa a compartilhar. Infelizmente, acaba existindo muito um rótulo nesse negócio, né, na profissão. Então, o mundo de TI, ele é um mundo mais masculino, infelizmente, em alguns casos, ainda machista, né? Mas todo o profissional merece voz, independente do mercado que ele esteja, né? Seja mulher no mundo da tecnologia, e eu não vou mentir, a gente fica muito orgulhosa cada vez que a gente consegue trazer mais uma mulher para o mundo de tecnologia, né? Mas assim também como um homem no mercado da estética, no mercado da moda e etc., né? Então, todos merecem voz. Gente, se eu for falar aqui com vocês de carreira, eu vou fazer o InventCast 1, 2, 3, ainda vai ter assunto. Então, não vou entrar aqui nesse negócio agora, mas como a gente começou esse negócio do ser mãe, é um grande desafio, né? Então, o trabalho a gente ainda consegue demandar algumas horas. Ser mãe acaba sendo 24 horas. Todo o tempo. Então, conta pra gente, Rafa, como é que você divide aí a vida pessoal e a profissional para equilibrar ali os pratinhos e as coisas não se perderem? Esse é o grande dilema. Eu acho que assim, eu sou mãe fresca, apesar de estar indo para o segundo, eu ainda me considero, né, uma mãe mais fresca, assim. Sempre deu muito medo. Assim, quando eu tive o Gabriel, eu já estava num momento de carreira mais consolidado. Então, meu medo já não era mais tanto financeiro, assim, poxa, o que vai acontecer? Nem a carreira, porque apesar de ter muito orgulho, eu falei para a Aline nos bastidores, eu falei, acho que eu nunca parei para pensar na minha carreira. Que bom que vocês me deram essa oportunidade de reflexão, né? Mas, primeiro assim, eu cheguei a cogitar, como muitas mães, não voltar para o trabalho, né? Eu falo de figuras masculinas importantes, né? E meu marido falou assim, Rafa, eu não te vejo sem trabalhar, né? Uma pessoa que é a minha madrinha que deixou de trabalhar, falou assim, Rafa, pensa só, o peso dessa decisão, você tem que pensar muito, porque isso pode recair sobre você, indiretamente até sobre o seu filho, né? E eu fiquei pensando, poxa, eu estudei tanto, né? Eu não contei aqui, mas eu fiz faculdade, tenho 2 pós, fiz mestrado, já dei aula. Tipo, eu investi na minha formação, né? Eu gosto de gente. E aí eu voltei a trabalhar. E hoje meu desafio contínuo eu gosto tanto de trabalhar e gosto tanto de ficar com o Gabriel, que eu não sei como equilibrar. Você entende? É por isso que veio a pergunta. E eu me caio às vezes, né? Às vezes eu queria, poxa, hoje eu vou ficar um pouco mais cedo, vou fazer uma aula de música. Às vezes eu consigo, às vezes não. Porque não dá para você fazer esse balanço. A gente fica mais horas no trabalho do que com os nossos filhos, né? Quem trabalha integral. Gostaria de ser mais dividido, mas entendo que eu também trabalho para pessoas e para empresas que precisam de um resultado, e meu time precisa de mim naquele horário comercial. Então, assim, eu acho que é um desafio. Eu não tenho a receita do equilíbrio, tá? A receita que eu tenho para me deixar um pouco mais tranquila, não que eu seja aquela pessoa tranquila, né? Mas, assim, para me deixar um pouco mais confortável com as minhas decisões, é que assim, a gente toma as decisões, elas são o que elas são. A gente sempre tem uma ou outra, a gente perde e ganha, né? E a gente só tem que ter, assim, esse discernimento de estou fazendo as melhores escolhas com as ferramentas que eu tenho. Então, hoje, por exemplo,
coisas. Eu não trabalho de final de semana, só por uma hipótese. Amanhã é feriado, eu sei que tá todo mundo acelerando. Amanhã eu não trabalho, por mais que tenha um monte de coisa Sim. acontecendo, eu sei que eu poderia logar, mas amanhã não, porque eu fiz uma agenda com ele, né? Então você se policia, eu dedico muito mais tempo, então tem outras coisas que eu deixo de fazer na minha vida pessoal, que eu digo, nossa, que absurdo, Rafaela. Você não sai mais com as suas amigas como você saía antes? Ai, mas você já não consegue mais fazer a unha como você fazia antes? Para algumas pessoas isso pode ser muito dolorido, eu entendo as mães que não abrem mão disso. Sim. Mas para mim, eu me sinto mais confortável abrindo mão de algumas coisas para ter mais tempo com ele. E isso não é um sofrimento. Se for um sofrimento, eu acho que eu paro, que nem, acordo cedo, hoje meu marido leva ele para a escola 2, 3 vezes na semana. Eu não levo, isso já, ai, poxa, eu não tô levando ele, mas eu preciso fazer um exercício físico. Sim. Uhum. Então, assim, são pequenas escolhas que a gente tenta fazer consciente. O equilíbrio, gente, o equilíbrio para mim não existe. O equilíbrio assim, é o desequilíbrio. É o equilíbrio, é o desequilíbrio, mas assim... Eu não se sentir tão culpada com algumas decisões que toma. Sheila, essa é a palavra. O equilíbrio é não se sentir culpada, né? Ser mãe é ser culpado, tá, gente? Então, assim, mulheres que estão começando a carreira, que vocês vão sentir culpa mais de uma vez na semana, às vezes 10 vezes no dia. Mas tá, assim, respira, dorme, tudo bem, eu fiz o meu melhor. Eu preciso ser uma mãe mais ativa, porque eu preciso viver muito para acompanhar meu filho. Então, eu não posso abrir mão de um exercício físico, que é uma coisa que eu sempre gostei. Uhum. Mas eu abro mão de um monte de outras coisas, que nem as minhas amigas. Rafa, eu adoraria, mas vocês não querem vir aqui na minha casa? Tá. Então, você reduz os ciclos de amizade. Sim. Por exemplo, eu adoraria fazer um curso agora de aprofundar em liderança, tanta coisa nova surgindo. Uhum. Mas não é o meu momento. Eu não consigo, neste Sim. momento, me dar um tempo de estudar à noite ou fazer alguma coisa bem feita. Então, são escolhas na vida. Eu acho que eu vou voltar para esse momento, né? Eles vão crescer, Com eu vou voltar. certeza. Então, assim, o equilíbrio profissional, pessoal, ele é uma decisão diária. Você tem que ficar confortável com as suas decisões. Eu quero que eles tenham muito orgulho da mãe que ele tem, né, que trabalha muito, que tem orgulho do trabalho dela. Uma vencedora. Quero que a minha filha, Isabel, que tá aqui, veja que a gente pode chegar onde a gente quiser, né, que o Gabriel respeite também as mulheres onde ele for. Isso. E é isso. Esse Essa negócio deu- do equilíbrio. Essa deu papo, né? Maravilhosa. Porque não é só o fato assim, eu sou mãe, eu sou profissional, né? Eu sou mãe, eu sou tia, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou mulher, eu sou amiga, eu sou gestora e por aí vai. E eu sou muita coisa. E às vezes você não consegue ser tudo, né? Então, por Uhum. exemplo, te falando, eu sou filha também, eu tenho pais que precisam de mim. E eu tô no momento que minha mãe precisa de mim. Então, assim, só que eu acabo dividindo. Eu tenho muita sorte que eu tenho 2 irmãs também na tecnologia, tá, gente? Aqui demais. Uma Pode mandar um é beijo pra demais, elas. Um beijo, Dani e Gabi, né? A Dani, ela é gestora comercial numa grande revenda também. Que legal. E a Gabi também, inclusive, a Gabi já trabalhou na Scansource, Que legal! no comecinho da carreira dela. Então, somos 3 mulheres na tecnologia. Olha, Talvez eu parabéns, tenha sido um hein? pouco inspiração para elas, Ah, né? Mas a gente se divide muito. Então, também essa rede de apoio é muito importante. Sim. Eu só demais. sou o que eu sou, trabalho o que eu trabalho e consigo trazer os resultados, porque eu tenho muita gente ali nos bastidores me suportando. A vida da gente ela é demais. feita sempre assim, constantemente, né? Do positivo e do negativo. Então, pensa que em todo o seu equilíbrio de pratinhos, teve um positivo também. Você também serviu como inspiração. E isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Aí, falando de inspiração, né, gente? Assim, esse negócio da carreira, né? Você contou pra gente, começou lá atrás, apesar de muitas dificuldades na vida, né? Como estagiária, e hoje, olha onde você chegou. Pois é. Conta pra gente esses desafios. Como é que foi isso? Tiveram muitos desafios. Assim, desde o começo, né? Eu fui a estudante bolsista que não podia perder grade, como é que fala? Nota, né? Uhum. Não podia reprovar, nem podia pegar DP na época, não sei se as faculdades têm DP ainda. tem. Eu não podia repetir uma matéria porque eu perderia a minha bolsa. Então, eu trabalhava o dia inteiro. Então, assim, eu era aquela pessoa que na hora do almoço eu sentava na salinha de treinamento e estudava. Meu almoço era estudando.
Final de semana, eu dava monitoria na faculdade. Eu gostava do que eu tenho mais dificuldade. Gente, eu fiz economia, mas eu sou uma péssima pessoa em matemática. Então, eu tive que ralar muito. Minha bolsa era em economia, gente. Não tinha muita escolha. E adorei o meu curso. Na verdade, eu comecei em administração e fui transferida para economia. Eu me transferi para economia. Nossa! E, assim, os desafios, eles sempre tiveram, né? Eu estudava na Paulista. Minha mãe mora ali, gente, quem procura no Google, Morro Doce, Perus. Conheço! Conhece? Conheço! Tá, então, minha mãe mora ali até hoje. Gente, então eu pegava. Ela conhece e me assusta. Conheço! Até. Só daquela memória que, eu tenho vários amigos lá. E, aliás, faz muito tempo que eu não falo com eles. Caramba! A gente é da quebrada, né? Olha! E aí, assim, pegava o um ônibus que chama Morro Doce, o pessoal brincava abelhinha, no centro de São Paulo, do lado do Shopping Light. Nossa! Dormia no ônibus, chegava meia-noite em casa, eu fazia economia, eu tinha que assistir o Jornal das 11, porque eu tinha que ter algumas ideias para falar, né? Então, assim... E assim, gente, eu vou falar, não me custava muito. Hoje eu vejo que parece um custo, né? Não sei se era minha energia, vontade, minha juventude, e eu gostava tanto. Então, assim, aquilo não me custava, né? Porque quando eu trabalhava no Pico do Jaraguá. Isso também, gente, ponto turístico da cidade de São Paulo. Eu descia na Anhanguera, subia o Pico do Jaraguá, quase 20, 30 minutos andando, na chuva, não era toda... E tava tudo bem, às vezes eu pegava uma caroninha com algum funcionário que estava subindo. E, então, os desafios, eles foram acontecendo. E eu sempre tive algumas vontades, né? Eu olhava assim, nossa, eu queria fazer faculdade na Paulista. Não me pergunte por quê, gente. Acho que é porque eu queria conhecer. Então, eu fiz... E mas eu ficava pensando. Paulista. Um dia eu passei, fui muito bem no Enem, né? Tudo aquelas mensalidades caras e tal. Aí eu passei, minha prima estudava lá. Olha, também mora lá na periferia. Ela conseguiu uma bolsa de um pré-vestibular que ela fez. E eu saindo, conheci o diretor da universidade. Falou, você tá indo, você quer estudar o quê? Eu disse, marketing. Na época, eu tinha... passa aqui, faz o vestibular e tal. Ele voltou, você tá com 80% de bolsa. Eu já trabalhava, eu podia pagar. Aí foi. Aí depois dali, eu falei assim, nossa, gente, como eu queria, né? Todo mundo falava FGV, queria estudar lá. Mas eu olhava aqueles cursos, eu falei assim, gente, sem chance. Aí, assim, eu acho que você tem que ter uma aspiração, né? Então, é uma inspiração e uma aspiração, algo que você queira chegar. Mesmo que você não saiba muito bem como. Eu falo isso até hoje pro meu time. Onde a gente quer chegar? A gente não tem o caminho das pedras. A gente só precisa olhar. Então, eu olhava, por exemplo, FGV. Eu passava na rua, eu entrava no site de vez em quando, aí eu olhava quem tinha formado, e Aí um dia eu pedi a conta, porque eu fazia como eu pedi a conta dessa distribuidora que eu tava há mais de 10 anos, e falei, eu passei no processo seletivo do Itaú, eu vou ser gerente de não sei o que no Itaú. Aí eu pedi a conta, saí, meu chefe tava de férias. Gente, adolescente, jovem, é um problema. Esse mesmo diretor que depois me elogiou por ser uma boa líder, ele voltou e falou assim, você é louca, eu tenho um futuro para você aqui. Você vai carregar a pasta em banco, você vai ser só mais uma, né? Volta. Eu lembro que eu tenho até hoje meu cartãozinho, minha carteirinha lá de profissional e tal. Mas eu acabei, voltei atrás no processo, ele me promoveu e ele falou, o que você quer para ficar? Não quero aumento, não, quero que você me pague esse curso da GV, que é muito caro. Olha. Aí ele, o que você quer fazer? Eu fiz. E aí foi indo, e assim, eu tenho muito, assim, até me fugi um pouquinho da pergunta, Sheila, mas os desafios, eles eram, porque eu olhava lá pra frente, um dia eu falava, eu queria fazer um mestrado, acho tão bonito ser mestre, né? Aí eu fui, tipo, eu fiz, né? E foi muito legal, fui pra Alemanha, aprendi várias coisas, fui de graça também, de graça. Inclusive, eu falo que essas grandes faculdades, a gente dica da Rafa. Essas grandes faculdades particulares, elas precisam de bons alunos para os cursos de mestrado e doutorado. Então, tem muita bolsa aí. Especialmente para quem já é profissional, que tem o que agregar. Então, eu fiz, não pela minha histórico acadêmico, fiz pelo meu histórico profissional. Olha, que demais. Né? Legal. E... aproveitem, né? Tá vendo? Aproveitem, fica a dica. Mais um pratinho para vocês equilibrarem. Aí, ó. Equilibrem, gente. Então, assim, os desafios foram vindo, eles estavam aí, mas eu nunca achei, assim, eu nunca coloquei aqueles negócios assim, eu preciso isso, não vou me frustrar. Eu falei assim, nossa, eu vou chegar lá, só não sei ainda como. Então, eu colocava essas coisas, vou trabalhar na multinacional, passei.
Depois de 13 anos, fiquei um pouco insatisfeita com algumas coisas, saí. Importante da minha carreira, eu já era gerente de vendas, eu tive um cargo regional, fui gerente de vendas, e quando eu não me senti confortável, que aí vem os desafios mais difíceis, não é você se tocar que você não tá mais brilhando. E eu tive um colega que falou uma frase que não lembro mais quem me falou, mas olha, Rafa, estrela é de propriedade transitória, ou você brilha ou você apaga, sabe? Não, nossa, eu tô apagando aqui, né? Com toda a gratidão que eu tive por tanto tempo. E eu acho que a gente trabalha muito com liderança. Então, o desafio é assim, tenham líderes que vocês admiram de alguma forma. Sim. Não fiquem em lugares que o ambiente não é bom. Você não vai crescer, não é isso. Então, eu voltei muitos passos atrás. Eu entrei lá como gerente de produtos. Eu já tinha sido gerente América Latina, gerente de vendas Brasil. E ele falou, o que eu tenho aqui para você hoje é gerente de produtos. Tudo bem. Entra comigo. Se tudo bem, vamos ajustar aqui financeiramente, que eu tinha que pagar minhas contas, né? Sim. Ajustamos, mas assim, não deu 1 ano, 2 anos, eu já era diretora de tecnologia, diretora de soluções, diretora da área de BU, e foi lá que eu tive a chance de ter o nome diretor. Né? Então, talvez eu não teria. Né? Tá então, assim, eu dei vários passos para trás. Então, desafios são constantes, não foram únicos, foram desde o transporte a estudo, não tive uma base de estudo tão boa assim, né? Língua, gente, língua. Quanto é importante, né? Quando alguém falou assim, quando ele falou, tá bom, você não quer ser, essa época que eu pedi a conta e voltei, que ele me pagou o curso na GV, você quer ser gerente de produto? Mas assim, gerente de produto reporta América Latina. Você fala inglês? Aí eu falei, mais ou menos. Intermediário. Intermediário. Aí eu falei, tá, você me dá um tempinho? Eu achava que intercâmbio resolvia a minha vida. Ele me deu. Eu fiz 30 dias de intercâmbio. Só que não foi o intercâmbio que destravou meu inglês. Foi ele falou assim, olha, o John Maranson tá aí, você vai apresentar a sua BU em inglês pra ele. Aí eu falei, aprendi inglês. Agora tá bom. Agora eu aprendi. É instrutor e apresentação, tive ajuda, só que naquele momento eu comecei a falar assim, claro que eu falo inglês, gente, claro que eu falo. É isso que eu não falo. Mais uma vez que a gente não acredita na gente, né? É isso aí. Que estudava inglês desde sempre, todo troquinho que sobrava eu colocava no inglês. E nunca, se alguém me perguntasse, se eu fizesse um teste pra entrar na Invent com 20, você falou, sai inglês? Eu falei assim, não sei. Não acreditava que eu sabia. Tá vendo? Mas isso é aquilo que eu te falei. Basicamente, a gente acha que a gente ainda não tá preparada. Pois é. Que não sabe o suficiente. Mas, na verdade, a gente sabe. A gente dá show. Essa mulherada aqui, eu sempre tenho essa bandeira assim, porque eu também participei de diversos processos. É a mesma situação, assim. A gente já sabe qual é a luta para chegar até aqui. Né? E daqui para aqui, cara, vai dar o mesmo trabalho. Então, vamos se dedicar. Né? Depende muito da gente, da força de vontade. Você sempre identificou, eu quero chegar, o meu objetivo é aquele, né? E conquistou. E qual é o próximo? Carreira, é estudo, é família. Com né? certeza, as prioridades mudam. Exato. Que sonha grande, que sonha pequeno, não mesmo Não, trabalho, né? Trabalho, isso aí. Como que você aconselharia outras mulheres em cargos de liderança? Se você pudesse dar lições da sua vida, o que você daria como dicas para quem estiver começando nesse processo de liderar, nessa transição como você fez, né? De uma ótima profissional, uma referência no ramo para liderança. Nossa, isso aqui estava no script? Ficou difícil. Tô brincando. Mas aqui é um bate-papo. Script não, é porque a gente pensa assim, dica, né? Eu acho que assim, primeiro, autenticidade, assim, sabe? Eu sei que hoje a gente tem milhões de técnicas de liderança, a gente tem que estudar, a gente tem que se atualizar. Mas eu tenho aqui, talvez até, desculpem os diretores de RH, eu acredito que a gente tem que ser muito a gente mesmo, sabe? Eu acho que tem uma coisa da genuinidade, como que chama? Não sei. Ser genuíno em querer ajudar as pessoas. Não ajudar, mas hoje é potencializar, né, as outras pessoas. Então, assim, pensa se é isso mesmo que você quer. Porque a liderança, você tá ali para resolver o problema das outras pessoas. Você tá ali, principalmente uma liderança de vendas, como é a minha, como eu tava em produtos tantos anos, eu acho que isso me ajudou a chegar na área de vendas. Eu sempre falei assim, olha, produtos, assim, ó, a gente é o meio de campo, a gente coloca a bola aqui, ó, e o vendedor faz o gol. Quem vai bater o sino? O vendedor. Tá? Você tá ali no back-office. Então, quando você é líder, você fica mais ainda. A ideia não é você ganhar evidência,
é você perder um pouco da sua evidência de uma grande profissional. Porque eu venho da carreira de vendas e produtos. Então, quando você é vendedora, e eu sempre questionei muitas pessoas de vendas que me pedem liderança, né? Você é vendedor, você pode ganhar o que um líder ganha. Você pode... Ou mais. Ou mais, a ideia é que você ganhe mais, né? Uhum. Você tem uma certa carreira solo, você é responsável pela tua agenda, pelos seus clientes, né? Então, tô falando da minha carreira. E quando você vai para uma liderança, você tem que fazer o resultado por meio de outras pessoas. É dolorido. Então, assim, ser genuíno, gostar de pessoas, né? E não tem nada de errado você não gostar. Às vezes você não quer ser líder, tá? Então, assim, você Tudo bem. gostar... Você tem que gostar. Eu achava... Só que você tem que se descobrir também. Lembra que eu falei que eu não achava que eu não gostava tanto assim? Uhum. Mas é muito legal, depois de um tempo... por exemplo, eu tava vindo pra cá e eu trabalhei no administrador aqui na Vila Olímpia. E tem um profissional de lá que passou não muito tempo comigo, mas nossa, eu queria conversar com você. Às vezes eu tenho um profissional de outro que me ligam, eu tô tomando uma decisão, o que eu faço? E eu gosto de ajudar, eu gosto de compartilhar ideias, né? Então, assim, não perca a sua essência. Seja você, ajude de coração. Tem decisões difíceis para tomar na liderança, você não só ajuda, né? Então, assim... Nos primeiros processos de demissão é muito triste quando você é líder, viu? Infelizmente. É muito triste, né? Então, assim, você tem que se preparar para isso. Depois de um tempo, você entende que você não tá atrapalhando a pessoa. Às vezes você tá ajudando, Isso. porque existem perfis também. Então, estudem. Estudem porque você tem que ter uma certa expertise no que você quer liderar, que eu era gerente de engenharia. Não sabia como fazer, abrir uma planta na época do CAD, fazer. Mas eu sabia fazer perguntas. Saibam fazer perguntas, né? Elaborem boas perguntas, questionem, envolva-se, entenda, não se envolva, mas entenda do processo. Então, estude o processo, estude liderança, né? Mantenha a tua essência. Acho que é isso. E calma nas decisões, né? Calma nas Às decisões. vezes dá vontade de matar um mesmo, mas a gente tem que... Um ou mais, né? No ter mesmo calma, dia, né? ter calma, ter paciência, né? Eu sou uma pessoa também muito enérgica. E às vezes as pessoas conseguem me mapear pelo meu olhar, pela minha feição. E isso é uma coisa que eu preciso até melhorar. Mas eu vejo que uma das características muito fortes assim, da liderança é também você conseguir manter um autocontrole, um controle emocional, porque às vezes, principalmente ali, talvez num processo de demissão, né, num processo de uma avaliação de performance, né, se você não souber conduzir muito bem aquele processo, você também pode, até criar um trauma ali no profissional, né? Você falou uma coisa muito importante que, assim, eu como líder venho desenvolvendo hoje, a gente nunca para de aprender, né? A Scansource, ela, para mim, está sendo uma nova escola de liderança. Diferente de tudo que eu tive até agora. Lembra que eu falei? Eu liderava muito pelo exemplo, eu liderava pela minha forma enérgica e impaciente de querer as coisas. Talvez um custo maior do que eu deveria com as outras pessoas. Nem todo mundo eu devo ter ajudado no nível, assim, no quanto precisava. E hoje a Scan, ela trabalha uma coisa que eu devia ter falado como um pilar, que é o autoconhecimento. Né? Então, assim, desde testes, né, de personalidade, eu tenho feito testes de liderança de personalidade, como lidar com o meu time, qual é a personalidade deles, né? Então, esse autoconhecimento, ele hoje, né, se você chega para as pessoas na Scan, que eu estou há 2 anos, e pergunta como era a Rafaela de 2 anos atrás, eu tenho certeza que eu já recebi. Peçam feedbacks quando vocês estiverem na posição de líderes, peçam feedbacks para os seus liderados. E eu já recebi, inclusive hoje mesmo, né, hoje com uma das minhas gestoras, ela falou, nossa, Rafa, você não tá muito melhor, né? Porque o autoconhecimento, eu sei, sou uma pessoa mais ansiosa, né, mais impaciente e tal. A gente nunca vai conseguir. Então, eu passo esse processo que a Scan promove, e ele explica assim, você vai ter que usar outras ferramentas que você tem. Você nunca vai ser uma pessoa paciente, mas você pode ser uma pessoa diplomática. Usar bem as palavras, trazer a pessoa para o jogo. Então, não é você... Até tem uma técnica para isso lá. Não é você tentar ser o que você não é. É você potencializar aquelas que estão um pouco fracas, mas não aquelas que estão quase zeradas. Né? Que é uma coisa até hoje não sei se nem se é da psicologia, enfim. Mas o autoconhecimento é muito importante para um líder hoje. O líder
o líder de 10 anos atrás não é Não líder é mais. hoje, né? Não dá, o tempo mudou, a gente tem equipes mais diversas, multietárias, né? São pessoas de faixas etárias diferentes, desde as mais velhas que estão voltando ao mercado de trabalho, Sim. até os mais novos que estão entrando. Uhum. E a gente está ali no meio, e a gente tem que saber extrair, porque não adianta você, né, querer mudar e tal, porque você vai só mudar uma vez ou outra, mas por competência, não por estilo de trabalho, entende? Então você vai entrar num loop infinito, você nunca vai ter seu time. É. E líderes, eu não sei o que elas acham, mas a gente nunca tem time perfeito, tá? Não tem. A gente tem time bom, time de alta performance, time momentaneamente organizado. E a liderança é Tem que difícil. conseguir tirar o melhor de cada um mesmo. Tira o melhor de porque são cada um. pessoas Mas assim, diferentes. nossa, Green Team, 100%, gente, Não que tem. sonho. Não tem mesmo porque são pessoas muito diferentes. Então, assim, às vezes o que você considera como dar o seu melhor é muito diferente como o que ela considera em dar o melhor dela. Então, é fazer essa leitura mesmo do profissional, da pessoa e ver o que você pode absorver ali de bom no conjunto, né, no consenso. Como a isso gente aí. vai ganhar essa situação? E os conselhos, assim, se você pudesse também elencar alguns conselhos para essa galera jovem que está entrando no mercado de trabalho, que vê, poxa, tecnologia, pô, tá em alta, paga bem, que agora está sendo chamariz, inteligência artificial, eu não sei. O que você daria como dica para esse jovem que está aí nessa transição de saindo do colegial e escolhendo uma faculdade? Bom, não posso dizer o curso, porque eu não fiz um curso exatamente na área e tô Sim. aqui, né? Então, assim, procurem coisas que desenvolvam o teu raciocínio lógico, né? Isso é muito importante. Em tecnologia, esses dias eu tava... Esses dias não, esse domingo, numa roda de mães, de alunos... Ah, vou mudar meu filho tem 3, vou mudar na escola, porque eu acho que tem que ir para uma escola mais tecnológica, ter mais ferramentas tecnológicas, sabe? Desde a da infância, de repente aprender a programar e tal. Eu vou falar a minha opinião, tá? Refutando um pouco Sim. esse lado, Uhum. porque eu acho assim, vivendo tecnologia, eu acho que o programar, ou saber uma linguagem ou outra, ele é importante, mas ele é secundário Uhum. perto das habilidades emocionais, que você já falou, Aline, das interpessoais, que estão um pouco ligadas na emoção, do autoconhecimento e do raciocínio, a capacidade de resolver problemas complexos de forma rápida. Então, assim, não adianta vocês fazerem um curso maravilhoso e tal, se vocês não tiverem noções de matemática, gente. A AI, ele é AI, não deixa de ser um teste probabilístico Uhum. de multivariáveis, né, gente? Meu marido é engenheiro, ele vai rir de eu falando essas coisas. Senti orgulho. Olha, gente, não ri. E eu não sou uma pessoa incrível em matemática, não, pelo amor de Deus. Se você pedir uma conta básica, eu pego a calculadora para fazer. Não é esse tipo de matemática, mas é o raciocínio. Sim. É o pegar variáveis, é você estar num problema, você conseguir enxergar opções de resolver aquele, mais de uma opção, Sim. né, de resolução de problemas. Esse é o cenário o tempo todo, inclusive, né? Na vivência é o cenário Mais o de uma tempo todo. opção. Receber essas informações, aceitar como outra pessoa vai resolver aquele problema, né? Então, assim, hoje meu conselho é desenvolvam um raciocínio, estudem, leiam, não acredite em tudo que está nas telas, precisa de embasamento, no mínimo teórico para alguma coisa. Eu sou mais da teoria, então, assim, eu gosto porque, assim, poxa, ler um e-mail bem lido hoje, às vezes é luxo, tá, gente? É verdade. Uhum. É verdade. E eu não tô criticando vocês da nova geração, é porque vocês estão no meio de a gente está no meio de uma transição, né? A gente está aqui, nós fomos educadas numa época que não existia smartphone. Eu lembro que meu primeiro BlackBerry eu ganhei com 25 anos. Então, gente, e eu não queria largar o BlackBerry porque ele digitava muito rápido, que era teclinha igual do Tudo computador. separadinho, né? Era legal. Então, assim, posso ser clichê, né? Mas, assim, como as pessoas que estão entrando vão lidar com as lideranças parecidas com a nossa faixa etária, que é a nossa formação, entendam que vocês estão lidando com pessoas também, do jeito que a gente tem que ter compreensão, vocês também precisam ter compreensão. Então, a dica é, entendam como a nossa geração funciona, estudem também quem vão ser os líderes de vocês, estudem raciocínio, matemática, leitura, não tem substituto para isso.
E não importa a faculdade, tá, gente? Acho que... Não importa. Não importa a faculdade. É o teu raciocínio, é a tua vontade. Tecnologia muda toda hora. Toda hora você vê uma coisa nova, sabe? Então, a capacidade de aprender e reaprender, ela tem que vir toda hora. Até complementando, pessoal, para a galera mais jovenzinha, né, que ainda não está com um objetivo exatamente traçado, aproveitando tudo isso que a Rafa falou, que são pontos que, obviamente, a gente avalia, mas quando está, né, buscando um profissional que está ali no início de carreira, a gente analisa muito mais o soft skill do que o hard skill, né? Com certeza. Então, as pessoas, elas estão começando, então tem um conjunto de análises que são feitos, onde a especialização, a gente sabe que a pessoa tendo vontade, ela vai adquirir, né? Mas todo esse conjunto de coisas que vem dentro do soft skill, isso é da pessoa, né? Então, a gente avalia isso também. E a Invent Cloud, ela está num momento de especialização e formação de pessoas. Legal. Então, no nosso mercado, você sabe o quanto é difícil, né? Tanto em vendas, quanto na área técnica, né? Com certeza. Então, a Invent Cloud, ela tem um programa hoje de formação de pessoas, né? De contratar pessoas que ou são recém-formadas, ou que têm formação há muito tempo, que estão migrando do mercado de on-premise para nuvem, que quer aprender. Então, a gente está fazendo esse processo, colaborando exatamente para isso, para integrar esses jovens também e conseguir, mulheres, homens, enfim, dar oportunidade para essas pessoas. A gente pega cada profissional, né, Sheila? Que, poxa, você vê que o que estava faltando era uma oportunidade, né, de conseguir aprender, de trabalhar com profissionais que são referência, que hoje nós temos, né, de conseguir, poxa, eu tenho o prazer de trabalhar com um dos melhores especialistas em banco de dados, com um dos melhores especialistas em Fortinet, ou em Oracle, né, em Microsoft. Isso aí. Né? Então, assim, hoje a gente propõe exatamente isso, esse intercâmbio de pessoas e um programa de mentoria interna, para que essas pessoas também vejam, poxa, olha o quanto eu estou ajudando no desenvolvimento. Então, a gente meio que apadrinha, poxa, está aqui o seu... Isso é tão legal que vocês fazem, porque é o que eu falei, é muito de referência, você ter alguém que você trabalha e você olha e fala assim, nossa, Sim. Não é que você queira chegar ou ser igual a pessoa, você admira esses soft skills e a forma de trabalho. Então, assim, eu hoje tenho, né, na Scrum, eu tenho de novo a chance de trabalhar com pessoas, meus pares, eu admiro meus pares, né? Então, que legal que a Invent Cloud faz isso. E assim, tecnologia é incrível, tá? Então, eu comecei com coisas que você tinha que chavear manualmente, né? Você tinha que apertar um botão para... Eu falei de câmera. Tinha que apertar um botão para trocar um negócio de uma tela. Hoje em dia, isso está numa nuvem, softwares espalhados no mundo inteiro, se comunicando, né? Sabendo problemas, bugs que tem, assim, ao redor do mundo, que se corrige, né? Então, assim, sei lá, de 2005 para cá, tanta coisa aconteceu. E assim, quando eu vim pro mercado da Scrum, eu não sabia o que era cloud, tá? Há 2 anos. Sabia, porque eu sabia. Mas era o de longe. Mas assim, eu lembro que eu tinha um engenheiro assim, tá no cloud, beleza. tá tudo bem, tá na cloud. Depois que você começa a entender, e eu ainda entendo bem pouco, nossa, de vocês, então nem vou falar. Mas assim, você começa a entender, poxa, cloud, né? Como é que tá? Como é que sustenta mesmo? E você começa a tangibilizar esse negócio que é meio intangível, né? Então, assim, é um negócio... E não vai parar por aí, né? Agora a moda é AI, mas essa moda tá generative AI, né? Sim. Mas, assim, também é algo que ela se transforma ao tempo todo, né? A gente usa tecnologia, então é um negócio que você nunca vai conseguir explicar para sua mãe o que você faz, nem o que você vende, nem o que você programa. Trabalho com essas coisas de computador, né? Eu trabalho com coisa de computador, até hoje ela acha que é impressora e cartucho, não é, né? A família é exatamente isso aí. Ah, coisa da internet. Ela faz aquelas coisas lá da internet. Né? Ela faz aquelas coisas da internet, mas tem muita coisa por trás, é um mercado super amplo, mas super amplo. Nossa, ele roda do intangível pro serviço, pro físico. Eu acho tecnologia incrível e tá bombando. Meu marido trabalha no mercado financeiro, engenheiro da computação. Nossa, então já é tudo tecnologia. Não, cara, não, porque ele é engenheiro da computação, mas trabalha no mercado financeiro. E eu falo de tecnologia o tempo todo, né? Então, a gente... Nossa. E ele podia ser economista, olha que maluco. Aí, tá vendo? Aí, esses dias eu perguntei, gente, que mercado, né?
que tá em alta agora, né? Fiquei pensando assim, que, né? Eu tenho vontade, assim, o que eu posso fazer ainda? Não que eu não goste de tecnologia, mas além, né? O que dá pra fazer? O que dá pra estudar? Uma mente curiosa, você viu, né? Aí ele falou, olha, Rafa, você tá onde tem mais coisa nova. Não tem outro mercado que tem coisa mais nova que tecnologia. Ou seja, o mercado financeiro vende, não tem coisas tão novas. Na verdade, o que tem, a tecnologia tá por trás. Sim. Né? Então, assim, Existe um conceito educação aperfeiçoado, tá né? por trás. Todos os mercados. Então, né? a gente é a sustentação do mundo, gente, né? A gente é o futuro. A gente é o presente É o presente e o futuro. E é muito bom estar envolvido em tudo isso. Não, com certeza. E até aproveitando isso, para você que está vendo esse nosso vídeo, nosso podcast, que está maravilhoso, que vocês viram, enfim, está sensacional. Queria convidar, né, se você tiver alguma indicação de profissional, né, que esteja iniciando a carreira, que gostaria de participar desse programa, né, de formação e ser um inventor, queria convidá-los. Pode entrar no nosso site, tem uma área lá específica para você se aplicar às suas vagas, ou então no GUP, as vagas, ou no GUP também. Então, fiquem à vontade. Gostaríamos muito aí de conhecê-lo. Conhecê-la também. Mais algum ponto? Mais algum ponto? Não, pessoal, só para não esquecer, né? De agradecer mais uma vez as redes. Você gosta de falar das redes? Nós somos influencers. E já vi que a Rafa também é. Fala bem, super bem. Então, Rafa, vamos ajudar aí a gente nesse processo? Vamos convidar a galera a curtir esse vídeo, a compartilhar, a se inscrever no nosso canal. Curtir. É isso aí. Boa, Sheila. E compartilhar, né, esse nosso podcast com outras pessoas, né, que gostariam de saber como é trabalhar com tecnologia, como é esse desafio de empreender, né, intraempreender, né, dentro da empresa que você estiver, né, tendo autonomia, de você gerar suas próprias oportunidades ou criá-las, né, como a gente fala, enfim, e usar como um dos exemplos aqui a Rafa, né, que veio de uma origem super humilde, como a gente também. Isso mostra que sim, é possível, basta você querer, você criar metas, não é, Rafa? Pois é, a gente tem que ter essas metas. Você tem que saber para onde você vai, né? Você não vai saber, lembra que eu falei, você não vai saber exatamente, mas você olha lá na frente, nossa, eu tenho essas possibilidades na minha vida. A meta, ela núnca é audaciosa demais, ela é sempre possível, né? Ela é sempre possível, conquistável. né? E assim, não se frustre. Eu também acho que às vezes a gente está falando para o time, né? Os novos entrantes no mercado. Não se frustrar, as coisas não vão acontecer no ritmo. O problema é o ritmo. Ele tem que ser constante. Ele não é rápido, às vezes, tá, gente? Apesar que a tecnologia é rápida, o ritmo da evolução, da carreira, das oportunidades que aparecem, ele não é rápido. O importante na minha cabeça é a constância. Olha lá para frente, o que eu quero estudar? Eu não sei muito bem como eu vou pagar. Ainda não sei. Nossa, eu queria ir para Invent, né? Poxa, eu cheguei nesse podcast. Quero ser um inventor, né? Inventor! Como é que eu faço? E vai olhando, às vezes não é esse ano, não é daqui a pouco, Sim. mas assim, é uma trilha. E se você preparar esse caminho, você pode estar sedimentado e você chegar em mudar a tua escolha também para outra coisa. É construir, são os tijolinhos. Em qualquer segmento, né? Qualquer segmento. O que você falou é uma coisa que a gente está encarando nessa geração. Que tudo em 3 meses eu quero virar gerente. Em 6 meses eu quero virar gerente. Eu quero ir para uma posição sênior, poxa, em 1 ano. Tem coisa que é experiência, que é vivência. Tudo tem o seu tempo, né? Às vezes você pode conseguir uma posição de pleno e de sênior sem ser e se queimar na sua carreira, né? Então, às vezes a gente faz muito essa mentoria, né? Com os profissionais da Invent ou com outras pessoas. Tudo tem o seu tempo. Se prepare, esteja apto para as oportunidades que vão chegar, porque vão chegar. E eu vou falar só uma coisa, estou estendendo aqui, mas é outra coisa que eu falo muito para o meu time, eles vão se reconhecer também, a gente controla sempre o que a gente faz e não o resultado. Né? Poxa, eu queria esse ano vender X milhões. Ou eu queria esse ano, sei lá, fazer um curso incrível, eu queria... Tá, você coloca essas metas, mas ou eu queria me tornar uma líder melhor, eu queria receber um prêmio de alguma entidade de liderança e tal, escrever um livro, não sei. Você coloca essas metas, né? Que são os finalmente, né? As entregáveis. Mas o mais importante é o que você faz até lá. E no processo de venda, eu não controlo exatamente o número. Eu controlo visita, chamada, uma proposta bem feita. É isso que eu controlo. Então, assim,
coloquem a meta na minha cabeça, mas não fiquem, olhem a meta como uma inspiração, Mas mas façam. foquem no dia a dia. Eu quero, né, quero entrar para, fui ver um curso. A primeira coisa, você tem que ir lá ver o curso. Segunda coisa, tem que ver a grade curricular, tem que ver quais são as vagas da GUP. O que pergunta na GUP? É todo dia uma coisinha. O que eu preciso ter para preencher? O que eu preciso ter para preencher? Qual foi o perfil ali das meninas que conduziram o podcast? O que será que elas querem saber de mim? Então, a gente às vezes fica lá na meta, eu não consegui, que frustrante. Pensa, olha assim, quantas coisas você fez para chegar lá? Você acha que você está merecendo mesmo? Então, eu sou meio desse Não, tipo, mas a gente é exatamente assim. Qual é o processo? Você conseguiu cumprir com esse processo? Porque normalmente quem consegue cumprir com o processo, aguardar a oportunidade na hora certa, vai conseguir crescer de forma sustentável. E não, né, saindo... A gente pega alguns currículos que você vê que pessoas talentosas, mas que uma hora não vai dar certo, porque de 6 em 6 meses está pulando de empresa em empresa. Você até vê, poxa, a entrevista, a pessoa foi super bem, mas não conseguiu ter uma constância. O que será que essa pessoa está esperando? Eu me pergunto quando eu pego um currículo assim, tá, gente? Porque o que será que ela espera dessas empresas que ela está passando? Sim. E esse é um ponto que, na medida que a gente pode, mesmo que às vezes a pessoa não entre para a Invent Cloud, a gente tenta compartilhar o nosso conhecimento até de vida. Poxa, vá para esse caminho. Pô, você tem um super tino comercial, mas, poxa, cuida desse outro ponto. Enfim, até que meio um coach gratuito nesse processo, porque você vê algumas pessoas, infelizmente, com grande potencial, mas talvez sendo assessoradas ali de uma forma errada, ou tomando as escolhas, né, as decisões erradas, né? Então, esse é um bom ponto. Então, de qualquer forma, eu te agradeço pela participação. Foi incrível o nosso bate-papo. Né? A gente já conversa fora das telas, enfim, mas é muito bom poder compartilhar o seu conhecimento, a sua história com outras pessoas e que possa inspirar muitas pessoas, homens e mulheres, enfim, principalmente as meninas também, que às vezes pensam em, poxa, eu não sou boa o suficiente, não estou pronta o suficiente. Está aqui um bom exemplo, né, de que a gente tem que se empoderar e ir atrás das nossas oportunidades. Até como uma lembrança, um presente para você, eu participei de um livro, né, eu sou coautora do livro Mulheres na Tecnologia, volume 2, então tem uma série de histórias de mulheres maravilhosas, também de superação, né, que conseguiram depois equilibrar também, inclusive, né, como você falou, equilibrar, desequilibrando, mas pelo lado positivo, a vida pessoal com a vida profissional, né, eu também vou chegar nesse momento, ainda não tenho filhos, mas eu quero muito também, quero ter alguns 10, assim, tipo, uma família super grande, ter uma van, sabe o que fala. ter uma van e tal, mas mostra exatamente isso, diversas mulheres de diversas idades, né, com histórias diferentes. Eu acho que também vai ser um momento de você se inspirar também com outras histórias bacanas, como a gente está sendo inspirada aqui para você. É isso aí. Obrigada, vocês também inspiram, viu? Rafa, gratidão absurda. Pessoal, vocês viram que a gente fez as coisas meio torta, né? Primeiro a gente pediu para curtir, depois a gente continuou aqui conversando. Agora você curte. Então, agradecer vocês por mais. Eu vou até fazer uma citação aqui, que eu não vou falar o nome, mas vocês vão saber de quem é, né? A gente não sabia exatamente o tempo, mas quando a gente atingiu o tempo, a gente dobrou o tempo. Foi o que aconteceu hoje, né? Rafa, mais uma vez, obrigada. Obrigada, a todos, obrigado. Muito obrigada. Aline, obrigado. E até o próximo Inventcast, Foi muito pessoal. bom. Tchau, tchau. Tchau.